Nós estamos vivendo num tempo muito diferente. Às vezes, quando ligamos a televisão nos noticiários, tem momentos que a gente chega a ficar arrepiado. Eu não sei como você se sente. Eu, às vezes, não consigo acreditar no que estou ouvindo nos noticiários. Nós estamos vivendo num tempo que chega a dar medo. A gente tem medo de andar na rua, medo de sair de carro, medo de parar num farol, num semáforo, insegurança quanto ao futuro. Sabe, a gente está vivendo num tempo que não se sabe se você sai para trabalhar, você não sabe se volta. E as pessoas estão vivendo com um pavor, apavoradas. E aí tem momentos que um ser humano que pensa um pouco começa a fazer algumas indagações. Às vezes, quando somos mais jovens, não nos preocupamos muito com as coisas, mas quando a idade vem vindo, o homem começa a se perguntar, a se fazer algumas perguntas fundamentais sobre os mistérios da vida. Por exemplo, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que acontece depois da morte? Deus existe? Por que o mal tomou conta da terra? Por que nasce criança aleijada? Por que nasce cego, surdo, mudo? São indagações que nós temos que responder. E o diabo? Ele existe ou ele é fruto da nossa imaginação? E aí, a questão é a seguinte: onde buscar as respostas dessas perguntas? Onde buscar? Onde estão estas respostas fundamentais? Será que a verdade, por acaso, estaria assim? Você pode pegar as páginas amarelas e procurar lá a verdade nas páginas amarelas. É lá que você vai encontrar a verdade? Será que você abre lá e vai achar a verdade entre veículos e verduras? É lá que está a verdade? Onde está a verdade? Onde estão as respostas? Eu creio que está neste livro aqui, que nós estamos estudando. E esta noite eu quero mostrar para vocês por que eu creio que está neste livro. Qual é a base? Qual o fundamento para que eu creia assim? Nós vamos estudar e saber um pouco deste livro esta noite, a Bíblia Sagrada. E ao final você vai me dizer se você concorda ou não comigo, que eu só posso buscar estas respostas fundamentais neste livro. Não há nenhum outro lugar neste mundo que possa te revelar a verdade e que tenha essas respostas a não ser aqui. Não há outro lugar. A Bíblia, interessante. Você sabe que essa palavra não aparece aqui no livro. A Bíblia não usa a expressão Bíblia dentro dela. Ela se autodenomina a palavra de Deus, as Escrituras. Mas você não encontra essa palavra aqui. Por quê? Porque Bíblia deriva do grego biblos, que quer dizer coleção de livros. Por isso este livro chama-se Bíblia. Porque este livro nada mais é do que uma coleção de livros. Você sabia disso? Por isso chama-se Bíblia. Coleção de livros. São 66 ao todo. 66 livros na Bíblia. São 39 livros no Velho Testamento, são 27 livros no Novo Testamento. Escritos por 40 autores diferentes, que viveram em tempos completamente diferentes. O primeiro livro da Bíblia, há uma dúvida se foi o livro de Jó ou o livro de Gênesis, mas há uma certeza quanto ao seu autor, Moisés. Ele foi quem escreveu o primeiro livro, Gênesis ou Jó. Sabem há quanto tempo? Foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O primeiro livro. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito por João aproximadamente 100 anos depois de Jesus. Portanto, toda a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos por 40 pessoas diferentes. Pescadores escreveram, médico. Nós temos todo tipo de gente colaborando aqui, pastor, cobrador de impostos, pessoas de culturas diferentes, alguns jamais se viram porque estavam a séculos de distância. Imagine Moisés 1500 anos antes de Cristo e imagine João 100 anos depois, 1600 anos depois. Jamais se conheceram, uma cultura completamente diferente. E a primeira evidência de que este livro é a palavra de Deus é que, embora escrito por 40 pessoas diferentes, que viveram em tempos diferentes, você não encontra uma só contradição. Humanamente isso não tem explicação.
Porque no mesmo tempo, se nós pegarmos 40 pessoas nesse auditório para escrevermos a respeito do mesmo assunto, vai haver divergência. Como é que Deus conseguiu fazer com que estes homens de culturas diferentes, em tempos diferentes, falassem sem uma única contradição? Isso para mim é uma evidência de que por trás do trabalho humano existe alguém dirigindo. O que a própria Bíblia diz a esse respeito? Vamos ver aqui rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dela mesma. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16. Está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Você viu? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Velho e Novo Testamento. Não existe essa coisa que é só o Novo Testamento. Toda a Escritura. E diz que ela é divinamente inspirada. A inspiração veio de Deus. Alguém poderá dizer assim, bom, isso é o que o livro está dizendo. Por que eu sou obrigado a aceitar isso? Quem me prova isso? Que estes homens escreveram inspirados por Deus. Eu posso escrever alguma coisa aqui para vocês e dizer que eu fui inspirado por Deus? Sim ou não? Mas nós vamos colocar isso à prova, porque a Bíblia pede que nós coloquemos em prova isto. Você quer ver uma outra declaração bíblica? 2 Pedro 1, vou ler com vocês o verso 21. E diz assim, 2 Pedro 1, 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Significa o quê? Eles escreveram o que eles queriam? É isso que eles colocaram no papel, o que eles pensavam, o que eles achavam? Não, eles escreviam o que Deus mandava, o que Deus ordenava. Deus dirigia o trabalho e eles simplesmente escreviam. Nós temos que provar isso aqui. É uma declaração muito forte. Vamos seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o que está escrito aqui para nós e a importância disto aqui. 1 Tessalonicenses 2, o verso é o verso 13, que diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Qual o motivo, hein? Paulo vai dizer aqui, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, o que diz a sua Bíblia? Como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Paulo está dizendo, olha, nós estamos pregando não a palavra de homens, mas o que ela é na verdade, a palavra de Deus. Isso é uma declaração importante, porque a Bíblia insiste nesse ponto, e há um detalhe aqui, se você crê em Jesus, você precisa acreditar nisso, porque Jesus bateu o seu carimbo de autenticidade. Jesus confirmou tudo isso aqui. E ele disse que era realmente, efetivamente, a palavra de Deus, que jamais passaria. O céu e a terra podem passar, o mundo pode passar. Mas ele disse, a palavra de Deus jamais passará. Ela é eterna. E não há como negar isto. Lucas, capítulo 11, Jesus vai dizer algo muito importante a esse respeito. Lucas 11, eu quero ler para vocês, o verso é o verso 28. Lucas 11, 28, diz assim, Jesus falando. Mas ele disse, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus bateu o carimbo de autenticidade? Diz que este livro é a palavra de Deus ou não? Ele disse, bem-aventurados os que ouvem. Ficou só aí? É só ouvir? E guardam. Não adianta só ouvir. Não adianta ler todo dia.
Se você não praticar o que está nesse livro, não adiantou nada. Tem que ouvir e guardar. No tempo que nós estamos vivendo, as pessoas consideram a muitos de nós como tolos. Esse é aquele povo que lê a Bíblia, que vai a culto, que larga. Um dia como hoje, né? Tem televisão, tem jogo do Brasil. Esse pessoal é fanático. Vai lá na igreja ler Bíblia. Para muitos nós somos tolos. Mas será que somos? Será que somos realmente tolos? Havia ali uma aldeia, e alguns rapazes da cidade gostavam de brincar com um rapaz que era meio idiota, era meio pancada da cabeça. E eles faziam uma brincadeira, eles chamavam aquele tolo, aquele bobão, e tinha ali uma brincadeira, tinha uma moeda de 400 réis, que era bem grandona, e uma de 2.000 réis, que era menor. E eles mandavam ali o tolo escolher, o bobo. E ele sempre escolhia a maior, que valia menos. No dia seguinte, a mesma brincadeira, chamavam ele, mostravam a grande e a pequena, ele escolhia a grande, que valia menos, todos os dias. Aí um dia um rapaz chegou para ele e falou assim, escuta, ficam gozando de você todo dia, aí, brincando com você. Você não sabe que a moeda menor é a que vale mais? Ele falou, sei. E por que você escolhe sempre a maior? Porque o dia que eu escolher a menor, a brincadeira acaba e eles não me dão mais moeda. Quem eram os tolos da história? E no mundo aí fora, quem são os tolos da história? Não é bom pensar? A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Muitos de nós somos chamados de bobos, tolos, fanáticos. Será que somos? Ou somos sábios de acordo com a palavra de Deus? Porque temos a sabedoria de Deus. Não é bom pensar? Olha, vou dar mais uma evidência para vocês de que este livro é efetivamente a palavra de Deus. Vamos para as profecias. E aqui a coisa fica fantástica, porque a Bíblia manda provar se é realmente a palavra de Deus. E eu vou mostrar algumas coisas e você vai ter que responder se algum ser humano tem condição de escrever isto aqui. Vamos ver? Abra o seu livro em Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Tem uma declaração aqui muito importante. Isaías 46, verso 9, que diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Preste atenção. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Sabe por que essa declaração da Bíblia é importante? Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você uma coisa. Deus, Ele não adivinha o futuro. Esse livro não é um livro de adivinhação. Ele não adivinha. Ele revela. A Bíblia diz, eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio o fim desde o começo. Eu vou revelar para vocês todas as coisas, até o fim do mundo, porque eu sou Deus e não há outro, e não há quem possa revelar o fim desde o começo, a não ser Deus. Não é um processo de adivinhação. Não, Deus não adivinha coisa nenhuma. Ele revela. Ele conta. Será assim. E será que acontece mesmo o que ele revelou nesse livro? Vamos ver se essa declaração é verdadeira, se ele é mesmo o Deus e não há outro. Vamos ver algumas revelações. Se eu fosse contar todas, nós ficaríamos aqui 5 meses para ler todas as revelações de Deus que se cumprem. Eu vou mostrar só algumas. Abre lá no livro de Ezequiel, um pouquinho à frente de Isaías, você vai ter lá o outro profeta, Ezequiel. Abre lá e vamos ver aqui uma profecia fantástica. Ezequiel, capítulo 26. Ezequiel 26. Essa profecia foi dada para a cidade de Tiro. Tiro era uma cidade da antiga Fenícia, um dos primeiros povos que existiram, lá no Oriente Médio. E Tiro era conhecida por ser uma cidade de muita maldade. Uma das cidades mais violentas e maldosas que já existiram era Tiro. E Deus fez uma profecia contra esta cidade. Olha a profecia que Deus fez. Ezequiel 26, verso 7. Pois assim diz o Senhor Deus. Quem que está falando? É o profeta ou Deus? O profeta só escreveu
Mas ele mesmo diz, olha gente, não sou eu que estou dizendo, assim disse Deus, ele me mandou escrever, e eu vou escrever. E ele diz o quê? Eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Para quê? Isso foi uma profecia. Foi exatamente Nabucodonosor, rei da Babilônia, quem destruiu Tiro. Como o profeta poderia saber? Mas ele não falou só isso aqui. Ele escreveu outras coisas. Olha o verso 14. Ele diz assim, farei de ti uma penha descalvada, e virás a ser um enxugadouro de redes, de pescaria. Nunca mais serás edificada, pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Eu, Deus, estou dizendo, nunca mais esta cidade será reedificada. Quantas chances você acha que teria de Tiro ser reconstruída ao longo dos séculos? Pois nunca mais esta cidade se levantou. Até os nossos dias. Não existe mais esta cidade. Porque eu, o Senhor, Deus, disse. E vai ser assim. E o homem não conseguiu mudar isto. Como o profeta poderia dizer isto? Como ele poderia saber isto? A não ser que um Deus, o verdadeiro Deus, dissesse a ele, escreva aí o que eu vou fazer cumprir. E será assim, porque eu disse que vai ser assim. Você quer ver uma outra profecia fantástica? Jeremias capítulo 50. Jeremias 51, na verdade. Jeremias 51, vou ler o verso 26. Olha que profecia fantástica. Jeremias 51, 26. Diz assim, não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, pois te tornarás em perpétua desolação, diz o Senhor. Sabe para quem é essa profecia aqui? Sabe para quem é essa profecia? Cidade da Babilônia, aquela que destruiu Tiro. A mesma. Agora olha o que está no verso 37, no mesmo capítulo. Olha a profecia de Deus. Verso 37. Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, sem um só habitante. Pergunto, hoje existe a cidade da Babilônia? Não existe mais. E Deus disse, não haverá nenhum só habitante. Profecia que se cumpriu. Que homem, há tantos séculos atrás, poderia dizer isto? A não ser que haja um Deus conduzindo esse trabalho. Vocês percebem? Não são algumas profecias que Deus acertou. Não. Ele não errou nenhuma. Este é o problema. O problema é que ele não errou nenhuma. Então eu preciso começar a prestar atenção nesse livro. Vamos ver o que Deus disse para Israel? Levítico 26. Vamos ver qual foi a profecia de Deus para o povo de Israel. Levítico 26, vou ler o verso 33. Levítico 26, 33. Diz assim, agora Deus se dirigindo a Israel. Diz assim, espalhar-vos-ei por entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Sabe o que Deus disse para o povo de Israel? Deus disse assim, este povo vai perder a sua nação, eles vão se espalhar por toda a terra, mas não terão mais uma pátria. E ele diz que a espada estará contra eles. Você conhece algum povo neste mundo mais perseguido do que os judeus? Onde está a nação israelita? Impressionante isto. Agora vamos para a ciência. Isaías capítulo 40. Mais uma declaração bíblica que a ciência teve que correr atrás. Isaías 40. Detalhe, vou dar a data. O profeta Isaías viveu e escreveu isso aqui aproximadamente no ano 790 antes de Cristo. 790 antes de Cristo, aproximadamente. O que Isaías escreveu? Ele escreveu assim, Isaías 40, verso 22. Ele escreveu assim, referindo-se a Deus. Ele está assentado sobre o círculo da terra,
cujos moradores são para ele como gafanhotos. Por que essa declaração profética é fundamental e importantíssima? A ciência dizia que a Terra era quadrada. A descoberta de que a Terra era redonda foi feita agora, pouco tempo atrás, aproximadamente, eu não me lembro mais de história, 1400 e pouco, né? Aquelas viagens de circunnavegação. Eles imaginavam que iam de navio assim e a Terra, como era quadrada, o navio ia cair. Até que descobriram que não, que dava para dar a volta à Terra. O homem descobriu isso agora, ano de 1400 e pouco, se não me falha a memória. Não tomem essa declaração como data verdadeira, mas eu sei que faz pouco tempo. Mas antes de Cristo, um profeta de Deus disse assim: a Terra é redonda. Quem revelou para ele? Quem contou para ele que a Terra era redonda? Se o homem e a ciência não sabiam disso. Como um ser humano podia dizer isto? Mais uma declaração de Deus. Ele está dizendo assim: olha, gente, presta atenção. Sou eu que estou falando. Deus está dizendo assim: sou eu, o próprio Deus. Eu estou cochichando para vocês cristãos, vocês são privilegiados, porque para vocês eu conto tudo. Deixa a ciência, vai demorar muito tempo para descobrir. Mas para vocês eu vou contar já. Sou eu, Deus, revelando. Quer mais uma declaração da ciência? Que a ciência ficou de boca aberta? Quer ver mais uma? Jó. Livro de Jó. Vai no capítulo 26. Vem comigo no capítulo 26 de Jó. Detalhe. Livro de Jó foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Prestem atenção na data. Não foi algo declarado na semana passada, nem no século passado. Isso que eu vou ler para vocês, 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, essa declaração tem aproximadamente 3.500 anos de idade, isso que eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito aqui, Jó 26, verso 7, referindo-se a Deus. Diz assim: ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Deus disse assim: olha, a terra está suspensa sobre o nada. Você já viu isso? Como é que Deus pendura? Quantas trilhões de toneladas você imagina que pese a terra? Quanto você imagina que pesa a terra? Quantos trilhões de toneladas? Pois Deus está declarando aqui: a terra está suspensa sobre o nada, com todo o seu peso. E a ciência não tinha como averiguar isto. Como pode? A terra está suspensa sobre o nada, no vazio. Aí vem Isaías e diz assim: tem mais, hein? A terra é redonda. E a ciência não sabia disso. A ciência não sabia disso. Duas declarações que se chocam com a ciência da época. Quem estava certa? A ciência ou Deus? Quem teve que pedir desculpas? A ciência ou Deus? Esse livro é fantástico, porque Deus não teve que pedir desculpa por um único verso que está nesse livro até hoje. Jamais ele pediu desculpas ou voltou atrás. Pelo contrário, eu encontro em Malaquias 3,6 Deus dizendo assim: eu sou o Senhor e não mudo. Mas o homem e a ciência mudam toda hora. A ciência pede desculpas toda hora. Nós pensávamos que era assim, agora nós estudamos um pouquinho mais e nós descobrimos que é assado. Olha, nós pensávamos que era assim, agora nós evoluímos e nós já descobrimos que é isso. Mas Deus nunca pediu desculpas. O que Ele diz vale para sempre, é eterno, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. Vamos seguir. Eu quero mostrar para vocês agora algumas coisas interessantes sobre este livro aqui. A Bíblia é dividida em 5 partes principais. 5 partes. Nós temos a primeira parte, que é histórica, que vai do livro de Gênesis até Esther, parte histórica da Bíblia, de Gênesis a Esther, e mais o livro de Atos. Depois nós temos a parte poética. A Bíblia tem uma segunda divisão em poesia, que engloba os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Esta parte é a parte de poesia da Bíblia. Depois nós temos a parte dos evangelhos. São 4: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois nós temos a parte de cartas, a quarta parte, cartas, de Romanos a Judas, as cartas. E depois nós temos a parte profética da Bíblia, que vai de Isaías a Malaquias, e mais os livros de Daniel
e Apocalipse. 5 partes. Ela foi escrita, o Velho Testamento, no hebraico e no aramaico. E o Novo Testamento, todo no grego, exceto o Evangelho de Mateus, que foi escrito no hebraico ou no aramaico. Vocês sabem que língua falava Jesus? Que língua falava Jesus? Aramaico. Era a língua que Jesus falava na época. Interessante. Todos os livros bíblicos, todos, exceto os proféticos, 90% do que você lê, você entende como você lê. Do jeito que você está lendo, você entende. Os proféticos, não. Os livros proféticos, 95% do que você lê, não se entende como se lê. Interessante isso, não se entende como se lê, porque ela usa símbolos. E aí começa a confusão, porque as pessoas querem ler os livros proféticos e entender como se lê os símbolos. Não foi feito assim. E aí, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui em Apocalipse 7, quem quiser acompanhar comigo. Vamos ver o que acontece se alguém for ler um livro profético e quiser interpretá-lo como se escreve. Apocalipse, capítulo 7, vou ler para vocês o verso 1, vamos ver o que acontece. Diz assim, Apocalipse 7, 1. Olha só. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Pode parar aqui. Pode parar. A Bíblia aqui está dizendo 4 anjos nos 4 cantos da terra e anjos retendo os 4 ventos. Veja, se eu for entender de forma literal, eu estaria entendendo que a terra seria quadrada, né, os 4 cantos da terra. E estaria dizendo que os anjos estão segurando os ventos. Dá para segurar o vento? Portanto, isso aqui não pode ser uma interpretação literal. Isso aqui são símbolos. E você vai precisar compreender os símbolos, porque os livros proféticos, 95% do que se lê, não se entende como se lê. Vou dar mais um exemplo. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, verso 1. O que diz Apocalipse 12, 1? Olha só. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Alguma vez você já viu uma mulher assim? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de estrelas na cabeça. Você já viu alguma mulher assim? Você não viu porque não existe. Porque essa linguagem aqui, ela é simbólica. Estes símbolos têm significados. Vou ler mais um. Apocalipse 13, verso 1. Olha o que diz. Diz assim: E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Para aqui. Ele viu subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Onde você viu isso? Isso é espantoso, né? O que ele está falando aqui? Uma besta com 10 chifres, uma besta saindo do mar. A linguagem é toda simbólica. Agora, nós vamos recorrer a uma tabelinha de conversão profética que vai nos ajudar, feita pela própria Bíblia. Olha só. O que quer dizer animal em profecia? Rei, reis ou reino. Você vai encontrar isso em Daniel, capítulo 7, versos 17 e 23. A própria Bíblia diz que animal em profecia são rei, reis ou reino. Mulher, o que significa? Igreja. Isso está em Efésios, capítulo 5, verso 23. Na Bíblia está escrito isso. O que significa água em profecia? Povos. Está em Apocalipse 17, 15. O que significa um dia em profecia? Um ano. Isso está em Ezequiel 4, versos 6 e 7. Ventos. O que significa em profecia? Guerras. Isso está em Jeremias, capítulo 51, versos de 1 a 5. Chifres. O que significa em profecia? Chifres significa poder, rei ou reino. Está lá em Apocalipse 17, 12. Cauda. O que significa cauda em profecia? A cauda do dragão significa falso profeta. A cauda do dragão significa falso profeta. Isaías 9,15. O que significa dragão? Satanás, o diabo. Apocalipse 12,
9. Eu vou repetir assim, o que significa dragão? Fala bem baixinho, não pode dar muita moral. Diabo, Satanás. Agora, o que significa cordeiro? Fala bem alto. Jesus. Jesus Cristo. Agora a gente fala alto. João, capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que significa estrelas em profecia? Mensageiros. Isso está em Daniel 12, verso 3 e Apocalipse 12, verso 4. Agora nós vamos ler Apocalipse 13, 1, usando a tabelinha. Vamos usar a tabelinha. E agora vamos ver como é que fica esse verso aqui. Apocalipse 13, 1. Eu vi subir do mar. O que é mar? O que é mar? Povos. Uma besta. O que é besta? Animal. O que é um animal, uma besta? Reino, reis, um reino. Que tinha 10 chifres. O que são chifres? Poder. Então, como é que fica este verso agora que nós lemos? Fica assim, eu vi subir entre os povos, sair do meio dos povos, um reino que tinha muito poder. A própria Bíblia. Ninguém está inventando. A linguagem é simbólica. Mas quando você conhece os símbolos, aí você entende o que o profeta está falando. Aí surge uma pergunta. Muita gente já me fez essa pergunta. Mas, Mauro, por que então que Deus já não fez a revelação escrevendo lá poder, reino? Por quê escrever de uma maneira que as pessoas não entendem? Não é uma boa pergunta? Vocês querem a minha resposta? Digam assim, não. Queremos a resposta de Jesus. Vamos ver o que Jesus respondeu para essa pergunta? Por que isso foi assim? Lucas capítulo 8. Vamos ver o que Jesus explicou para nós. Por que foi assim? Por que Deus inspirou esses profetas a escreverem pelos símbolos? Lucas 8. Vamos ler o verso 10. Lucas 8, 10. Olha o que Jesus disse. Ele lhes disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. O objetivo qual era? É que na época em que isso foi escrito, aqueles que perseguiam os cristãos não entendessem. Se eles entendessem que essas profecias se referiam a eles, o que eles iam fazer? Destruir a Bíblia. Então Jesus disse assim, para que vendo, não vejam. Para que não entendam. É para eles não entenderem mesmo. Por isso, a vocês, meu povo, vocês entenderão. Eu vou prover meios para vocês entenderem. Mas os ímpios, não conseguem entender a linguagem profética. Deus é sábio, encontrou um jeito de se comunicar conosco, de tal maneira que não haja interferência daqueles que têm o coração duro e não conhecem a palavra de Deus. É um código conosco. Deus nos ama tanto que Ele se comunica conosco por códigos. Isso é demonstração de amor. Porque Deus é assim, Ele só conversa com os sinceros de coração, com aqueles que realmente querem salvação, o respeitam. Aqueles que não respeitam a Deus não conseguem sequer compreender a sua palavra. Sequer. Os que não têm respeito a Deus. Quero começar a concluir. Como é que se estuda a Bíblia, então? Qual é o método correto de se estudar a Bíblia? Vamos ver. Isaías, capítulo 28. Eu quero mostrar agora qual é o método que a própria Bíblia nos ensina. Não sou eu que estou inventando. Isso aqui não é uma didática da nossa igreja. Não é uma didática do pastor da igreja. É a Bíblia que está dizendo assim, você quer estudar a Bíblia? Faz desse jeito aqui, senão você vai ter dificuldade. Ela diz assim, Isaías 28, vou ler o verso 9. Isaías 28, 9, diz assim, a quem se ensinaria o conhecimento? Uma boa pergunta. A quem se daria a entender a mensagem? Olha só, é o que nós queremos saber. Olha o verso 10. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para você compreendê-la. Não está, o assunto na Bíblia não é relacionado assim num capítulo inteiro, numa página só. Eu quero saber o que acontece depois que a pessoa morre. Não é assim, você vai lá no índice, encontra isso, vai numa página. Não. Deus está dizendo assim, é um pouco aqui, um pouco ali. Cada escritor bíblico, cada profeta tocou nesse assunto
Para você ter a compreensão total, você tem que ir recolhendo o que cada um escreveu sobre esse assunto. É um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a maneira correta de se estudar a Bíblia. Por quê? Porque quando eu tomo um único verso, eu corro o risco de ter uma interpretação errada. Se eu pegar o que um autor só falou, eu corro o risco de eu interpretar incorretamente. Mas quando eu pego o que todos os autores falaram sobre aquele assunto, aí eu não corro mais risco. Aí eu vou ter a doutrina correta, verdadeira. É um pouco aqui, um pouco ali. Para evitar que eu tire o texto do contexto. O seu Manuel tinha tido um acidente há algum tempo atrás e ele tinha deixado para lá. Mas um dia ele falou, não vou deixar barato não. Bateram no meu carro e eu vou processar aquela pessoa lá que me causou muitos danos. E entrou com uma ação de ressarcimento de danos. Estava no tribunal e o advogado do acusado resolveu interrogar o seu Manuel. E ele disse, senhor Manuel, eu quero que o senhor declare aqui a esse tribunal. O senhor disse ou não disse ao policial da estrada, no dia do acidente, o senhor não disse que o senhor estava bem? Ele disse assim, eu peguei a minha caminhonete, fui pegar a minha mula predileta, quando eu fui colocar na caminhonete, aí o advogado falou assim, senhor Manuel, a minha pergunta é objetiva e eu não quero rodeios. A pergunta é, o senhor disse ou não disse ao policial que o senhor estava bem? Ele disse, eu peguei a minha caminhonete, eu fui colocar a minha mula predileta na caminhonete para ir para a estrada. O advogado começou a ficar nervoso. Falou, excelência, por favor, eu quero aqui determinar os fatos. O senhor, por favor, peça a ele para responder. Aí o seu Manuel disse, eu peguei a minha caminhonete, quando eu fui colocar a mula, aí o advogado ficou revoltado. Falou, excelência, por favor, ele não responde a pergunta clara e objetiva. Mas o juiz estava curioso com a resposta do seu Manuel. Falou assim, por favor, deixa ele responder. Por favor, senhor Manuel, o senhor pode responder. O senhor Manuel olhou para o juiz e disse assim, como eu ia dizendo antes de ser interrompido, eu peguei a minha caminhonete, fui colocar a minha mula predileta na caminhonete para ir para a estrada. Quando eu estava na estrada, um carro vermelho me abalroou, bateu na porta do lado, eu capotei, fui jogado para um lado da estrada e a minha mula caiu do outro lado da estrada. Eu estava tonto ainda, olhando, e vi a mula lá estrebuchando, quando vi o policial se aproximar do outro lado da estrada com a sua arma, foi chegando perto da mula, a mula estrebuchando, e ele disse assim, essa mula está muito mal, vou ter que sacrificar, e deu um tiro entre os dois olhos da mula. E eu estava deitado na estrada, ainda meio tonto, quando ele atravessou a pista, vindo na minha direção, com a arma na mão. E ele disse, seu Manuel, a sua mula estava muito mal, se sentindo mal, eu tive que sacrificá-la. Como o senhor está se sentindo? E ele disse, o que o senhor falaria, meritíssimo? Não depende do contexto? Você pode extrair um verso do contexto? Se você tirar do contexto, e tem gente ensinando Bíblia assim, tira o verso do contexto, aí faz o que quiser com o verso. Mas se nós estudarmos a Bíblia do jeito que Deus disse, um pouco aqui, um pouco ali, não tem como tirar do contexto. Porque o que Paulo falou, Daniel confirma, João confirma, Isaías, aí não sai do contexto. Agora, se eu pegar um verso só e tirar do contexto, olha o perigo. Qual era o método que Jesus usava? Qual era o método de Jesus? Você quer ver comigo? Lucas capítulo 24. Vamos ver o que Jesus fazia para dar estudo bíblico. Jesus Cristo deu estudo bíblico? O que é que vocês acham? Sim ou não? Vamos deixar a Bíblia responder. Lucas 24, verso 27. E diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Como é que Jesus dava estudo bíblico? De Moisés, foi passando por toda a Bíblia, passou por todos os profetas e foi mostrando no estudo bíblico o que a Bíblia falava dele mesmo, Jesus. Cada livro ele foi mostrando. Um pouco aqui, um pouco ali. Esse é o método que Jesus usava, é o nosso método aqui. O tema desta noite, eu tirei de um capítulo só, de um verso só. Um pouco aqui, um pouco ali. Não tem jeito de você ser enganado por nenhuma doutrina nem por nenhuma igreja. Quando você deixa a Bíblia falar, é um pouco aqui, um pouco ali, do jeito que Jesus fazia. E aí, aquela doutrina vai ficando clara para você. Jesus também fez uma advertência séria. Mateus 22, ele fez uma séria advertência.
Jesus disse assim, Mateus 22, verso 29. Olha o que ele disse. Ele disse, respondeu-lhe Jesus. O que diz a sua Bíblia? O que diz aí? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Sabe o que ele está dizendo? Tem um monte de gente estudando Bíblia e dando ensino bíblico sem conhecer a Bíblia. Abre lá numa página, limita-se a ler um capítulo ou um verso, aí fica explicando aquele verso. E Jesus diz assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras. Não se dá estudo bíblico em cima de um verso, não se cria doutrina em cima de uma passagem isolada. Jesus está dizendo assim, vocês erram. Porque para se tirar a doutrina é um verso aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. É assim que se ensina a doutrina. E não pensando um verso assim, aí fala o que quiser daquele verso. Serve para qualquer religião que você quiser. Gente, eu já vi pessoas tomando um verso da Bíblia, cada religião prega uma coisa sobre aquele mesmo verso. É impressionante. 20, 30 interpretações diferentes sobre o mesmo verso. Agora, junta esse verso com outros e eu quero ver fazer isso. Junta com mais 30 versos. E eu quero ver fazer isso. Tenta mudar o sentido, quando você junta mais 30 que falam do mesmo assunto. Você não vai conseguir. Olha, e aqui falou, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E esta é mais uma evidência bíblica de que esta é a palavra de Deus. É o poder de Deus. Você conhece algum outro livro neste mundo que faça um alcoólatra deixar de beber? Um drogado deixar de usar droga, um assassino deixar de matar, inimigos se tornarem amigos, que transforme a vida das pessoas? Você conhece algum outro livro? Porque esse livro diz que há o poder de Deus, poder transformador. É uma evidência forte de que é a palavra de Deus. Esse livro não se prova que ele é de Deus por argumentos, é pela experiência. Tenha você a sua experiência com este livro. Depois você vai me contar aqui se ele é ou não a palavra de Deus. Não é por argumentos. É pela experiência pessoal com este livro. Um jovem, um dia foi pegar a Bíblia que a mãe tinha comprado para ele, e ele nunca abriu. Um dia estava passando dificuldade, ele foi lá abrir aquela velha Bíblia que a mãe tinha deixado para ele, e tinha um bilhete da mãe lá dentro. Sabe o que estava escrito na Bíblia dele? A mãe escreveu um bilhete assim, filho, este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. É isso mesmo. Este livro o afastará do pecado, ou o pecado vai afastá-lo deste livro. O poder transformador de Deus. Não tem como discutir o que este livro faz na vida das pessoas. É impressionante o que acontece na vida das pessoas que têm uma relação sincera com Deus através deste livro, da sua própria palavra. Eu quero terminar lendo o último verso desta noite. Último, Isaías capítulo 53. Isaías 53, olha, impressionante o que este profeta disse. 53, verso 1, o último verso. Isaías 53, 1 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Pode parar. Sabe o que o profeta está dizendo? E quem deu crédito à nossa pregação? Olha para o mundo aí fora e vê se ele acertou essa profecia. O mundo não dá importância ao que está escrito aqui. Ele perguntou, quem deu crédito? Não levam a palavra de Deus a sério. Nós vivemos num mundo que tem inversão de valores, numa sociedade onde os valores estão de cabeça para baixo. Outro dia eu li uma história que eu achei interessante, vou me lembrando das coisas assim no meio do caminho. Uma história que eu achei interessante porque eu fiquei pensando, e se no céu fosse assim, hein? Se Deus invertesse os valores, já pensaram como seria o céu se tivesse os mesmos valores nossos? Imagine a seguinte situação, uma figura, uma parábola, tá? É apenas uma imaginação. Imagine que dois sujeitos morreram, tinham o mesmo nome, Joaquim Gonçalves. Um era taxista, moravam na mesma cidade, e o outro era pastor. Chegaram no céu, na hora da entrevista lá, o primeiro foi conversar com São Pedro, e ele disse, eu sou o Joaquim Gonçalves. Aí o São Pedro perguntou, qual dos dois, o taxista ou o pastor? Eu sou o taxista. Ah, então está aqui a sua túnica com esse fio de ouro, o senhor pode entrar, o senhor teve direito aqui ao céu. E ele entrou. Aí chegou, alguns minutos depois chegou o pastor. Seu nome? Joaquim Gonçalves. São Pedro foi lá, ele disse assim, o pastor. Ele já se adiantou e falou, o pastor. Pois não, está aqui sua túnica de linho.
o senhor também teve direito ao céu. O pastor falou, espera aí um pouquinho. Tudo bem, mas eu acho que deve haver um engano. Eu sou o pastor, eu não sou o taxista. Não, mas está tudo certo. Como assim? Eu conheço esse taxista, mora na minha cidade. Ele dirige que nem um maluco. Ele já cansou de bater em muros das casas das pessoas. As pessoas têm pavor quando ele dirige lá. É terrível, ele já foi multado várias vezes, repreendido por policiais. Esse homem é um perigo na cidade. Chega aqui, ele ganha uma túnica com fio de ouro. E eu, pastor, passei 50 anos da minha vida pregando o evangelho e ganho uma túnica de linho. Deve ter havido algum equívoco. São Pedro disse, não houve nenhum equívoco, não. É que nós temos uma política nova aqui de gestão, uma gestão diferente aqui no céu que nós implantamos, e por essa razão nós mudamos a política aqui. E o pastor ficou olhando e disse, mas eu preguei nos últimos 25 anos a palavra de Deus. São Pedro disse assim, exatamente. Nesses últimos 25 anos, enquanto o Senhor pregava, as pessoas dormiam, e enquanto ele dirigia, as pessoas oravam. É uma gestão por resultados. Agora é por resultados. Vocês já pensaram se no céu fosse assim? Se os valores de Deus fossem como os nossos, gestão por resultados? Graças a Deus que o nosso Deus não é assim. Graças a Deus. O menino estava na sala de aula e o professor era o melhor professor do colégio, muito esperto. E lidava com os alunos com uma psicologia tal, observava tanto os alunos que às vezes ele adivinhava o pensamento de cada aluno. Tem professor que pela convivência ele conhece os alunos. E tinha um aluno lá que falou, não é possível, esse professor ainda vou pegá-lo. E um dia ele combinou com a turma para pegar o professor. A classe toda sabendo. O professor entrou na sala de aula, disse, professor, eu quero fazer um teste com o senhor disse que é muito inteligente, que o senhor pega as coisas no ar, o senhor lê pensamento. Quero fazer um teste com o senhor. Aí ele pôs a mão para trás. Eu quero que o senhor adivinhe o que eu tenho na minha mão. A classe toda sabendo. Aí o professor olhou para ele, ficou olhando bem nos olhos do menino, parou, pensou, olhando nos olhos do garoto. Disse assim, você tem na mão um passarinho. A classe toda ficou parada de boca aberta e o garoto branco. Ele tinha um passarinho na mão. E ele ficou pensando, falou, não é possível. Ele disse, mas eu preciso pegar esse professor de qualquer maneira. Aí ele pensou. Não, mas não terminou o teste ainda. Eu quero que o senhor me diga se esse passarinho na minha mão está vivo ou morto. Aí ele pensou, se o professor disser que está vivo, eu vou esmagar o passarinho aqui e mato. Se ele disser que está morto, o passarinho está vivo. Responda a minha pergunta. O professor parou, ficou olhando nos olhos do garoto, pensou, meditou bem e disse assim, se ele está vivo ou morto, realmente eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, a escolha, a decisão está nas suas mãos. A decisão está nas suas mãos. Você escolhe. Deus também nos diz isso todos os dias. Uma coisa eu sei, Mauro. A decisão está nas suas mãos. Você escolhe o seu destino. Você escolhe o seu livro de cabeceira. Você escolhe o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo. Que Deus te abençoe, te ajude, te ilumine, para que você faça a escolha certa. Que Deus abençoe a cada um de vocês.